O Indra simplesmente mostrou realmente o que veio fazer nesse Ragnarok do Paraguai, e ainda meteu marra falando que vai solar o Shiva. Simplesmente o melhor personagem desse spin-off, Absolute Cinema. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, finalmente vai ser o vídeo do capítulo 15 completo do spin-off de Shumatsu no Valkyrie, chamado de Apocalipse dos Deuses, ou God's Apocalypse para os bilíngues. Um capítulo extremamente interessante e zica, que para alguns pode ser considerado o melhor capítulo do spin-off inteiro, da melhor luta do spin-off inteiro. O capítulo 15 do spin-off de Shumatsu tem um total de 31 páginas de tamanho, um tamanho bem padrão em comparação aos outros capítulos do spin-off e do mangá principal também, contando com uma arte até que bem acima da média para esse mangá feio, e com algumas páginas duplas que ficaram bem da horas. O capítulo 15 do Apocalipse dos Deuses vai contar com o final da terceira luta do spin-off, a luta do Indra contra o deus Suzaku, mostrando uma reviravolta bem esperada, mostrando também duas técnicas supremas extremamente fortes dos personagens, também explorando um pouco mais de desenvolvimento dos lutadores e trazendo também a melhor resolução de luta que esse spin-off já teve, mesmo que ainda tenha sido uma luta bem curta, que é o maior ponto negativo dessa luta. Agora só uma coisa rapidinho, desculpa a demora pra voltar a postar vídeos aqui no canal. Infelizmente eu passei por alguns problemas pessoais bem difíceis, além de também ficar doente e ter problemas no PC, então foi bem complicado esse mês de merda. Mas a partir disso deram a ideia de eu criar um Instagram pra avisar geral sobre qualquer coisa que acontecer no canal, então aproveita agora e me segue lá no Instagram, que eu vou trazer todas as notícias importantes em primeira mão lá e outras coisas legais de compartilhar também. O meu nome de usuário tá aparecendo aí na tela, mas também vou deixar o link aqui na descrição, e se eu lembrar também deixo nos comentários. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora e curte o vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs, e também, claro, compartilha esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 15 se chama Ir Ainda Mais Alto, e ele começa exatamente do ponto onde parou o capítulo passado, com o Indra mostrando um novo poder que o Suzaku não conhecia até então, um poder que o Indra mesmo disse que era um poder que ele estava guardando e desenvolvendo para derrotar o Shiva especificamente. Lembrando que Suzaku é tipo um Sasaki Kojiro dos deuses, ou seja, quando ele vê uma habilidade ele consegue prever ela, e em seguida com o Suzaku chamando o Indra pra Shinsha. Esse poder novo do Indra se chama Vajra Astra, e esse poder do Indra cria uma aura e uma presença extremamente forte e pesada em volta do Indra, que deixou o Suzaku bem espantado e também bem impressionado. E em resposta a isso, além de ficar bastante impressionado não só pelo novo poder do Indra parecer avassalador, mas também porque é a primeira vez na luta, depois que ele liberou sua arma divina, que o Suzaku realmente não tem como prever o que está por vir. Mas Suzaku, sem se deixar abalar, em pensamento apenas chama o Indra pra batalha, esboçando um grande sorriso. Ainda na pose do seu novo poder, o Indra encara diretamente o Suzaku. Em resposta a isso, o Suzaku também encara o Indra no olho. Suzaku, ainda em pensamento, diz que um poderoso guerreiro como o Indra será devorado e superado totalmente pelo Suzaku nessa batalha, e depois que isso acontecer, o Suzaku vai conseguir alcançar patamares ainda maiores que ele nunca chegou antes. E encarando o Indra, ele se impressiona com algo que ele sequer imaginou que poderia acontecer nessa luta. De repente, totalmente do nada, Suzaku aparece com o braço arrancado, como se ele tivesse sido surpreendido com um ataque surpresa que ele sequer conseguiu acompanhar com seus próprios olhos ou reagir com seu próprio corpo. A cena mostra ele recebendo esse ataque, fazendo uma expressão de completa surpresa e cuspindo muito sangue como se estivesse prestes a morrer. E em seguida, a cena mostra o Indra atrás do Zuki, num piscar de olhos, como se ele tivesse feito um ataque tão rápido e forte no Suzaku, que além de quase matar ele na hora, também aconteceu em uma velocidade quase impossível de acompanhar. A cena mostra Indra emanando vários raios do corpo e também dos olhos, e o narrador diz que Suzaku, que estava concentrado ao máximo na situação, teve um pequeno vislumbre de algo dentro da sua própria consciência. O narrador fala que esse vislumbre que o Suzaku teve na sua mente era de uma visão de um possível futuro alguns segundos à frente, a visão de um possível desfecho dessa luta que poderia acontecer nesse momento. E a cena nos mostra que essa cena toda, desse ataque do braço do Suzaku sendo arrancado, aconteceu tudo dentro da cabeça do próprio Suzaku, como se fosse uma possível previsão de algo que ele não consegue prever, a visão da sua própria morte. E essa visão que o Suzaku tem causa nele um espanto gigantesco, vendo que ele poderia realmente morrer com o ataque do Indra. E em sua mente, Suzaku se pergunta o que foi isso que acabou de acontecer agora. O narrador continua dizendo que no meio de um combate mortal contra o poderoso Indra, a impressionante observação e análise do Suzaku se tornaram ainda mais refinadas e aguçadas, muito mais do que antes da luta. E essa evolução do Suzaku fez uma mudança significativa no seu intelecto, fazendo com que agora Suzaku consiga ver através de uma técnica, mesmo que ele esteja vendo ela pela primeira vez. E em sua mente, Suzaku diz que agora, mesmo que o Indra seja bem impressionante, ele já viu através dessa nova técnica dele. E com isso em mente, Suzaku se arma de novo com sua arma divina, só que agora transformando ela inteiramente em uma nova forma. E essa nova forma da sua arma divina se mostra ser uma grande espada ou alguma espécie de cutelo gigante
gigantesco, quase ou maior que uma pessoa em si, e o nome dessa nova forma da arma divina do Suzaku é nomeada de Espada da Fênix Ascendente, a espada cortadora de dragões, uma espada que parece uma grande asa negra gigantesca. Os colegas do Suzaku comentam que essa é a forma de ataque máxima da espada do Lamento Sombrio, a forma mais forte da arma divina do Suzaku, mas eles comentam que essa técnica, a técnica máxima do Suzaku, abandona todo e qualquer tipo de defesa, dizendo que essa é uma forma totalmente focada no ataque, e eles dizem que normalmente o Suzaku só usaria essa nova forma da sua arma divina em ataques coordenados com o resto do seu grupo, assim todos eles serviriam como uma defesa que o Suzaku precisaria durante os ataques. E enquanto o Suzaku encara o Indra, o narrador diz que Suzaku tinha certeza que a terceira lâmina do Indra acertaria, acreditando que a verdadeira natureza da terceira lâmina do Indra era de um ataque tão poderoso ao ponto de ser impossível de defender ou sequer desviar, um ataque mortal com tudo de si, arriscando até mesmo o próprio corpo do atacante, e a única escolha que Suzaku tinha era focar totalmente no ataque, já que defender era inútil. O narrador fala que essa é uma técnica criada pelo Indra para vencer o poderoso inimigo que o derrotou há muito tempo atrás, e ele diz que com essa nova técnica o Indra pega toda a sua capacidade de velocidade e a usa, mas o Indra não usa ela para se aproximar do oponente ou para desviar, aumentando sua esquiva ou algo do tipo, mas sim o Indra pega toda a sua velocidade e transforma ela toda em poder bruto, um poder que ele não consegue alcançar normalmente usando suas outras técnicas ou com as suas capacidades normais. A cena mostra o Indra no meio do treinamento e aperfeiçoando essa técnica, onde ele vai testá-la aparentemente em uma grande montanha ou monumento, só que o narrador fala que, porém, em troca desse poder gigantesco que ele adquire com essa técnica, um poder que faz com que o Indra atinja uma velocidade quase impossível até mesmo para o próprio corpo do Indra controlar, se o Indra não tomar cuidado com essa técnica, ela poderia facilmente se tornar uma técnica mortal para o próprio Indra, e por causa disso essa técnica ainda era uma carta na manga inacabada que o Indra não usaria se ele não precisasse. E na imagem mostra que com esse ataque desse novo poder, o Indra pulverizou completamente aquela montanha infinitamente grande que ele estava encarando, mostrando que essa técnica tem um poder bruto gigantesco, mas na imagem também mostra como o Indra pode acabar se ele usar essa técnica de forma imprudente, podendo acabar quase morrendo junto com o próprio alvo. O narrador continua dizendo que, porém, agora o Suzaku tinha uma certeza. Ele tinha certeza que a técnica suicida inacabada do Indra, nesse exato momento, tinha evoluído para um golpe inevitável e mortal. Suzaku faz um movimento se preparando para o que está por vir, porque desde o momento em que o Indra havia criado essa técnica até o momento atual da história, apesar de ainda ser uma técnica incompleta, o Indra já havia aprimorado ela um pouco desde a primeira vez que ele usou, e Suzaku tinha essa certeza, a certeza de que o Indra já havia criado alguma maestria com ela, tornando ela menos uma técnica irresponsável e quase mortal para o próprio usuário, e mais uma técnica inevitavelmente mortal para o próprio inimigo, ou praticamente isso. Mas Suzaku, com toda a convicção do mundo, diz que ele vai superar até mesmo essa evolução do Indra em sua técnica. Ele fala que já que se defender e esquivar se tornaram coisas impossíveis de fazer, então ele vai responder o ataque do Indra cortando ele. Se a defesa e a esquiva não vão funcionar agora, então Suzaku vai realizar um contra-ataque usando seu poder máximo da sua arma divina, e segurando bem forte sua grande espada, a espada matadora de dragões, que é a forma mais forte da arma divina do Suzaku, ele termina dizendo que o Suzaku de agora pode fazer o impossível se tornar possível. Todos de fora da luta observam os lutadores de forma centrada e prestando toda a atenção possível na luta. O narrador comenta que apenas alguns instantes pareciam se estender por dezenas de minutos. Tanto os gregos quanto os 4 deuses supremos da China e os deuses hindus olham a luta esperando o ataque final de cada lado, ansiosos pela decisão do vencedor. E o narrador termina dizendo que naquele tempo comprimido da percepção, eles pareciam durar uma eternidade. O narrador fala que finalmente aquele instante que durou uma eternidade, aquele instante que se estendia até o infinito, aquele instante que não chegava nunca, agora finalmente chegou. E a cena mostra finalmente o Indra fazendo o movimento. Enquanto o Suzaku encara ele libera ondas e ondas de raios e trovões, parecendo que está invocando literalmente uma tempestade ou um furacão. Mas de repente o Indra, que não havia feito nenhum movimento até agora, se mexe tão rápido que parece que se teleportou. E a cena que nós vemos agora do Indra não é uma corrida em direção ao inimigo, mas sim uma espécie de salto. Um salto que parecia retratar alguma espécie de dança ou alguma espécie de arte marcial que usa bastante a destreza do corpo. E ele salta em direção ao Suzaku de forma bem inesperada. Suzaku olha para aquele salto e fica bastante surpreso. O narrador fala que à primeira vista, Suzaku viu aquilo e pensou que o Indra deve ter esgotado as suas forças e simplesmente desabou. Ou pelo menos foi desse jeito que pareceu pro Suzaku à primeira vista. Afinal, as previsões do Suzaku, sua previsão infalível que evoluiu nessa batalha para conseguir prever o golpe, vendo ele apenas uma vez, previu um golpe direto do Indra em linha reta. Afinal, pro Suzaku era a coisa mais óbvia que ele poderia fazer. Mas não, o ataque do Indra não veio do braço direito destruído e nem do seu braço
esquerdo que ainda estava intacto, que era o único braço que ainda restava para ele. O ataque supremo do Indra veio de outro lugar, e para o Suzaku aquilo foi um golpe totalmente inesperado, um golpe que ia contra qualquer previsão possível que ele poderia fazer contra o ataque do Indra. E o Indra realiza finalmente o seu ataque, um ataque nomeado de terceira lâmina divina, Tirtya Khadga, e Indra avança contra o Suzaku não com um soco, mas sim com um chute realizado com toda a velocidade do Indra, convertido em pura força bruta e velocidade. O golpe criado e treinado para derrotar o deus supremo Shiva da mitologia hindu, o golpe incompleto mais forte do Indra atualmente. Mas o narrador diz, continuando a frase anterior, sobre esse golpe ser totalmente inesperado pro Suzaku. O narrador fala que pelo menos era isso que deveria ser, mas ele diz que naquele instante o Suzaku foi de encontro ao golpe de Indra com um contra-ataque perfeito também. A única coisa que Suzaku poderia fazer nessa situação era realizar um contra-ataque bom o suficiente para conseguir superar o ataque do Indra, e Suzaku fez um contra-ataque chamado de perfeito. Os dois golpes se chocam e Indra faz uma feição de dor, mostrando também algum sangue espirrando para longe. Um raio cai de encontro à arma divina negra do Suzaku e um espirro de sangue vai de encontro ao chão, e nesse exato momento alguém foi atingido gravemente na luta e alguém declarou a vitória nessa luta também. A colisão de ataques se encerra, os deuses e a narradora da luta olham para essa resolução com uma cara de espanto total, sem saber o que esperar e nem como reagir a esse resultado final. Eles todos se perguntam se a luta acabou sem saber realmente o que aconteceu naquela colisão final de ataques. Suzaku e Indra na arena se encontram, um de costas para o outro, os dois fazendo rostos de dor e sangrando, mas a resolução final mostra que um deles saiu vencedor nessa colisão de ataques, e esse deus que foi superior e foi o mais forte no seu ataque final foi o Indra, superando totalmente a grande espada matadora de dragões do Suzaku e desferindo nele um grande ferimento no ombro, um ferimento que quase partiu o Suzaku ao meio, quase o matando instantaneamente, e Suzaku reage a isso apenas olhando em choque o seu ferimento. Suzaku cospe da boca muito sangue enquanto fica parado tentando entender o que acabou de acontecer. Os outros deuses chineses gritam em preocupação ao Suzaku pela situação dele, enquanto o Suzaku diz que entendeu alguma coisa. Suzaku olha pra frente enquanto realiza em sua mente que ele achou realmente que tinha pego o Indra perfeitamente com seu contra-ataque perfeito, mas ele percebe que naquele instante minúsculo, no instante que os ataques do Indra e do Suzaku se colidiram, naquele momento que eles se colidiram naquele timing preciso, Suzaku realiza que naquele pequeno instante o Indra mudou a trajetória do chute que ele deu contra o Suzaku, mudando a trajetória para esquivar do contra-ataque do Suzaku e acertar ele em cheio em um lugar que ele jamais esperaria, um lugar completamente efetivo que o Suzaku não poderia prever ou sequer defender. Suzaku percebe tudo isso e por fim, depois de desfazer sua arma divina, ele elogia o Indra enquanto dá um sorriso amigável, dizendo que essa foi uma bela técnica. Suzaku começa a perder a consciência devido ao grande dano que ele sofreu do ataque do Indra, e ele vê que os outros deuses chineses estão encarando ele com rostos tristes e preocupados. E vendo isso, Suzaku diz em pensamento para eles não fazerem essa cara pra ele. Ele diz que tá tudo bem agora, e diz em seguida que ele já entendeu os movimentos do Indra, mas ele fala isso enquanto lentamente vai caindo no chão, enquanto perde a sua consciência também lentamente. Enquanto cai no chão, Suzaku diz que agora que ele já entendeu e já leu todos os golpes do Indra, todos eles vão poder chegar ainda mais alto com isso. E finalmente Suzaku cai no chão e fica à beira da morte. Indra apenas encara Suzaku caído no chão, realizando que ele finalmente ganhou essa luta. E se aproximando deles está um dos drones que estava assistindo e transmitindo a luta para todos os outros deuses da plateia que estão na arena. A narradora da luta grita que a luta finalmente acabou, e com esse anúncio os deuses todos vibram de alegria, pelo menos todos aqueles que estavam torcendo pro Indra. Ela continua dizendo que o vencedor da terceira luta da primeira rodada do Apocalipse dos Deuses é o deus do trovão Indra. E na arena vemos o Indra caminhando em direção ao que parece ser a saída daquele lugar onde a luta aconteceu. Ele claramente muito machucado e segurando seu braço direito que está quase que totalmente dilacerado e inutilizado. Mas enquanto caminhava para a saída, algo que ele vê em sua frente faz ele parar por um minuto. E esse algo são os deuses hindus que vieram ver o Indra depois da luta ter acabado. Indra olha para eles e se surpreende por eles terem aparecido. O primeiro que fala deles é o próprio Shiva, dizendo que o Indra ganhou dessa vez só por um tris. E outro deles diz que, ao que parece pelo menos, graças a essa batalha do Indra, parece que ele alcançou uma coisa nova, uma total evolução nova. Mas o Indra fala que se o Suzaku não fosse tão forte como ele é, o punho divino indestrutível do Indra provavelmente não teria funcionado. E o Indra puxa um cigarro e acende ele com um pequeno raio. Ele em seguida fala que não é muito do estilo dele falar esse tipo de coisa, mas ele diz que tá orgulhoso de ter lutado contra o Suzaku. E com essa frase o Indra começa a se retirar para fora dos corredores do Valhalla. E é com esse final de luta, com a luta durando um total de 14 minutos e 13 segundos, com o golpe decisivo sendo a terceira lâmina do Indra, que o capítulo termina. Gurizada, sem dúvidas, esse capítulo, pelo menos na minha opinião, na real, não só esse capítulo, mas sim essa luta inteira, deu um pau em questão de qualidade geral se comparar com as outras lutas que tiveram antes nesse spin-off.
A primeira luta do Kuchulain e do Ra e a segunda luta do Prometheus e do Sun Wukong. Simplesmente a melhor luta desse mangá com muita folga por enquanto. Fora que também o Indra mostrou com quantos raios se sola 4 deuses Xing Ling. Eu gostei bastante da resolução da luta e da resolução dos dois personagens. O fato dos dois usarem tudo que tinha, mas apenas o Indra ter um fechamento com espaço pra mais evolução ainda e mais espaço também pra explorar mais coisas pras próximas lutas que ele vai ter mais pra frente. Isso foi bem da hora e muito bem feito, já que desde sempre era bem na cara que o Indra ia ganhar essa luta. E o Suzaku, mesmo usando tudo que tinha, se mostrou um deus extremamente poderoso, tanto por sua arma divina, quanto também por sua habilidade de previsão, que juntos fazem ele ser bastante forte, apesar do Sasaki ainda solar bem tranquilo. A próxima luta agora vai ser do deus herói Neza contra a deusa celta da guerra Morrigan, que vamos combinar também que ela vai solar o Neza muito bonito nessa luta. Tipo, toda luta desse spin-off fica muito na cara quem que vai vencer, e a próxima luta tá muito na cara também que quem vai vencer vai ser a Morrigan, apesar do Neza também ser uma figura extremamente relevante na China e tudo mais. Então vamos todo mundo junto torcer pra única lutadora feminina de toda a obra de Shumatsu, seja spin-off ou a obra principal. Vamos torcer pra ela solar um Neza muito bonito e mostrar pra que veio nesse torneio, mesmo que ela provavelmente vai perder futuramente pro Kuchulain. No fim, minha nota pra essa luta inteira foi um 8 sólido. Achei ela muito bem construída e muito bem desenvolvida e também muito bem finalizada, apesar de eu não gostar nada do tamanho que as lutas têm nesse mangá. Eu acho elas pequenas demais. Outra coisa que eu não gostei muito foi o quanto os 3 deuses chineses que fazem time com o Suzaku são extremamente fracos se comparados ao Suzaku. Seria interessante se eles tivessem algumas capacidades similares, mesmo que o Suzaku ainda seja superior. Afinal, eles são um time. Mas não, eles só foram feitos extremamente mais fracos do que o Suzaku, e isso pra mim não faz sentido nenhum, já que eles em teoria são um time que nunca perdeu até hoje. Só pareceu pra mim que eles são só 3 deuses muito bundas que não seriam nada sem o Suzaku no time. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentarem o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão.